E aí pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Meu nome é Alisson Knaip Duque, eu sou juiz de direito aqui no estado do Mato Grosso do Sul, estou aqui no estado há 11 anos, atualmente eu sou responsável pela primeira vara civil e criminal da comarca de Miranda e eu fui convidado pelo professor José Henrique Caster Franco para lecionar no curso Luther King, nesse curso preparatório para concurso público, a matéria de direito do consumidor. Eu, quando aceitei o convite, eu imaginei que nós fôssemos ter um contato pessoal, de sala de aula. Eu realmente esperava que fosse uma aula presencial. Mas nós vivemos novos tempos, inclusive agora com esse período de exceção que nós estamos vivendo por conta da pandemia. É necessário que esse contato seja de forma virtual apenas, apenas por meio de vídeo, aulas. E de qualquer maneira eu vou seguir o protocolo, a grade que me foi encaminhada. Eram previstas 4 aulas e eu vou gravar 4 vídeos. E nesses vídeos eu vou tentar passar para os senhores o maior número de informação possível que eventualmente seja útil para fim de concurso público. A matéria que me foi confiada pelo professor José Henrique é Direito do Consumidor. Nós vamos então, ao longo desses 4 vídeos, essas 4 aulas, falar e tratar de direito do consumidor, da tutela do consumidor. De início, com relação à bibliografia, para fins de concurso público, eu não recomendaria nada muito denso com relação ao direito do consumidor, e nem nada muito resumido também. É preciso que os senhores encontrem um equilíbrio aí. Uma doutrina que nem seja muito extensa, muito cansativa, e que nem deixe de dizer, deixe de mencionar aquilo que é imprescindível para o entendimento da matéria. Eu indicaria para os senhores esse livro aqui, que é um livro do Fabrício Bolzan de Almeida, que é daquela série Direito Esquematizado, Direito do Consumidor Esquematizado. É um livro que não traz uma leitura muito densa da matéria, e ao mesmo tempo ele não deixa de falar aquilo que tem que ser dito, o principal. Ele é muito específico em questões relevantes acerca do tema e que podem eventualmente, e que aparecem eventualmente, em concursos públicos das mais variadas carreiras, seja para juiz, promotor, defensor público, enfim, seja lá qual for o concurso público que os senhores estiverem pensando em fazer, pensando em se candidatar. Enfim, é isso. Ultrapassada essa primeira fase de apresentação e de indicação de livro, já falando da nossa matéria em si, eu queria começar o nosso trabalho tratando com os senhores de um ponto muito importante para que nós entendamos o direito do consumidor como um sistema. Hoje a gente vai tratar da teoria geral do direito do consumidor. Veja, é fundamental que nós saibamos quais são os 3 pontos de contato do direito do consumidor com a Carta Magna Nacional, com a Constituição Federal. Quais são os 3 pontos de contato? Antes de eu falar os 3 pontos de contato, minha aula vai ser discursiva, então, na medida que eu for dizendo coisas que os senhores entendam relevantes, eu espero que os senhores anotem aí, porque assim no final vocês vão ter um resumo da matéria, de tudo que nós tratamos. 3 pontos de contato, então, do direito do consumidor com a Constituição Federal. Primeiro, artigo 5º, inciso 32.
a defesa do consumidor passou a ser direito e garantia fundamental do cidadão. Qualquer cidadão, todos nós, em eventual momento da vida, seremos consumidores. Por isso, o direito do consumidor foi erigido a garantia fundamental, a defesa do consumidor foi erigida a garantia fundamental do cidadão. Segundo ponto de contato do consumidor com a Constituição Federal. O artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal estabelece que a defesa dos direitos do consumidor é princípio fundamental da ordem econômica. A ordem econômica, então, se estabelece sobre várias balizas. Uma delas é a defesa do consumidor. Terceiro ponto de contato do direito do consumidor com a Constituição Federal. O artigo 48 da Constituição Federal, o artigo 48 dos atos e disposições transitórias da Constituição. Ele estabelece, né? Mas é porque já foi cumprida essa medida, essa providência. 6 meses após a promulgação da Constituição Federal, deveria estar em vigência no país, deveria vigorar no país, o Código de Defesa do Consumidor. A Constituição, então, determinou que um Código de Defesa do Consumidor fosse criado, aprovado e estivesse em vigência 6 meses depois da promulgação da Constituição Federal. 3 pontos de contato, então: artigo 5º 32, 174 e artigo 48 da ADCT. Por que isso? É importante que nós entendamos o porquê o consumidor recebeu toda esse cuidado do legislador constitucional. Veja, para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no contexto histórico. Lá no final do século XVIII, início do século XIX, com a Revolução Industrial, a natureza das relações negociais se modificou. Passou a ser muito comum, muito mais comum do que qualquer outra, as relações negociais que envolviam, de um lado, empresas que produziam em série e, de outro, pessoas físicas que tinham interesse apenas em adquirir produtos ou serviços para fins de satisfazer as suas necessidades básicas, diárias e rotineiras. Esse tipo de relação negocial que antes era feita de modo mais rústico, por meio de permuta, por meio de pessoa física com pessoa física, passou a ser incrementada pela Revolução Industrial. E o empresário, a figura do fornecedor, apareceu com mais força no mercado de consumo, no mercado de circulação de riqueza. De início, o sistema jurídico não estava preparado para esse tipo de relação negocial. Então não existiam normas próprias, específicas para a tutela desse tipo de relação negocial. Essa fragilidade do sistema, que não tinha normas específicas para esse tipo de negócio, oportunizava abusos contra o mais fraco da relação negocial. E o mais fraco da relação negocial de consumo, como nós sabemos, é o consumidor. Até aí, tudo bem. Até aí, a coisa continua andando. Porque
havia na época esse sentimento de que era normal subjugar o mais fraco. A proteção em favor do consumidor, a proteção legislativa em favor do consumidor, não aconteceu porque ele era o mais fraco. Ela aconteceu porque ao longo do tempo se passou a perceber que o consumidor era fundamental para o sucesso dessa empreitada negocial. O consumidor era a peça fundamental para a circulação de riqueza. Então, se ele não estivesse se sentindo seguro para atuar nesse mercado, nesse novo mercado, que era o mercado de consumo, se ele não estivesse se sentindo mais próximo de uma proteção enquanto figura atuante nesse mercado de consumo, a circulação de riqueza sofreria gravíssimos prejuízos. Esse tipo de relação de relação negocial, sofreria gravíssimos prejuízos. E quando se percebeu então a importância do consumidor, que era quem fornecia energia para o sistema de circulação de riqueza, que era quem mantinha o êxito do sistema de circulação de riqueza e fornecia lucro diretamente aos fornecedores, se percebeu que o sistema deveria proteger essa peça fundamental, essa peça essencial, que é o consumidor. E a partir daí começaram a surgir as normas protetivas para o consumidor. Antes, o consumidor tinha que se valer, já no nosso ordenamento, de novo, voltando ao nosso ordenamento brasileiro, o consumidor tinha que se valer das normas do Código Civil para encontrar tutela para os seus direitos. O problema é que o Código Civil não tutelava especificamente a relação de consumo. Ele não era uma norma protetiva. Então essa peça essencial do mercado empresarial, do mercado de consumo, que é o consumidor, que faz a riqueza circular, ela se viu desprotegida, e a Constituição de 88 veio para assegurar literalmente que o consumidor, a defesa do consumidor, é garantia fundamental do cidadão, é princípio fundamental da ordem econômica e precisa de um sistema jurídico protetivo. Veja que eu disse sistema jurídico protetivo, isso é importante que você guarde e anote, porque o sistema protetivo de consumo não se resume à Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor. As normas de defesa do consumidor formam um microsistema jurídico protetivo. Além do CDC, qualquer outro tipo de lei ou de norma que seja compatível com as normas do CDC pode ser aplicada em favor do consumidor para sua proteção, para sua defesa. Veja, esse microsistema que tem como principal mote a proteção do consumidor, por ele ser essencial para a circulação de riquezas, ele tem uma característica essencial. Todo microsistema tem essa característica. É microsistema porque é regido por princípios próprios, porque é regido por normativas básicas próprias. No sistema jurídico brasileiro nós temos vários microsistemas jurídicos protetivos. Temos o microsistema protetivo do idoso, da criança e do adolescente, e temos o do consumidor, que talvez seja um dos mais desenvolvidos aí do nosso atual sistema jurídico. Microsistema jurídico porque então é dotado de princípios próprios,
E esses princípios, essas normas desse microsistema jurídico têm um principal mote, um principal motivo, que é o mote protecionista. É a função de proteger o consumidor por conta da sua essencialidade nas relações de mercado e na circulação de riqueza. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Se nós dissemos então que o sistema do consumidor é um microsistema jurídico, a gente passa, a partir de agora, a estudar os princípios fundamentais desse sistema jurídico. O primeiro princípio que eu quero tratar com os senhores é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Veja, a gente diz que o consumidor é protegido porque ele é peça essencial na circulação de riquezas. Ele é peça essencial para que o mercado funcione, para que os fornecedores obtenham lucro. Então, por isso que o sistema resolveu protegê-lo. Agora, o consumidor é uma figura dicotômica, no sentido de que, ao mesmo tempo que ele é peça essencial, ele é muito frágil e vulnerável. O consumidor, enquanto atuante no mercado, ele é frágil, ele ostenta uma condição de ser mais fraco do que aquele com quem ele contrata. Daí decorre o princípio da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor, ele tem uma aptidão, ele é vulnerável, ou seja, ele tem uma aptidão, por conta de ser mais fraco, de sofrer uma incidência maior de abusos, de ser subjugado por normas que coloquem ele em situação de inferioridade. Em que aspectos o consumidor é vulnerável? Isso também é importante. Em que aspectos o sistema jurídico e a doutrina considera o consumidor mais fraco nessa relação negocial? Olha, tem 4 aspectos básicos de hipossuficiência do consumidor. O consumidor, ele é hipossuficiente técnico, porque ele geralmente detém, numa relação de consumo, de aquisição de produto ou serviço, menos informação técnica, menos conhecimento técnico a respeito daquilo que ele está adquirindo para si. Esse é o primeiro aspecto da vulnerabilidade do consumidor. Segundo, hipossuficiência jurídica. O consumidor, ele geralmente, quando adquire um produto ou um serviço, ele é submetido a contratos de adesão. Ele não participa da elaboração contratual. Ele não participa das normas, das cláusulas que vão reger aquele negócio jurídico. Ele já recebe aquilo pronto. Ou ele aceita para si e adquire o produto, ou ele não adquire. E às vezes o mercado se utiliza disso para impor ao consumidor condições leoninas, por exemplo. Por isso que é preciso normas protetivas para evitar que esse tipo de contrato, que só uma das partes participa da elaboração, que no caso é o fornecedor, não venha para o consumidor de modo a impor condições abusivas, condições superfaturadas, condições que o deixam em situação de desvantagem. Então, primeiro aspecto da vulnerabilidade, hipossuficiência técnica. Segundo aspecto, hipossuficiência jurídica. Terceiro aspecto, hipossuficiência econômica. O consumidor, em relação ao fornecedor, ele é geralmente inferior economicamente, tem menos condições econômicas de alcançar soluções para os seus problemas, soluções para problemas que eventualmente venham a acontecer
naquela relação negocial. E por último, aparece ainda a hipossuficiência informacional. A hipossuficiência informacional. O consumidor ele tem menos acesso a informações a respeito do produto que ele adquire ou que ele tem acesso, produto que ele visa adquirir, do que o fornecedor, que é aquele que é o responsável pelo meio de produção, que é o responsável pela inclusão daquele produto no mercado. São os 4 aspectos da vulnerabilidade. Então, os 4 aspectos mais conhecidos da vulnerabilidade. Isso não quer dizer que o consumidor não possa ser considerado hipossuficiente por conta de outros aspectos que eventualmente venham a aparecer no caso concreto. Ele pode ser considerado mais fraco por conta de outras situações específicas em relação a determinado negócio. Mas, no geral, ele se apresenta mais fraco por conta desses 4 aspectos: hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informacional. Beleza? Então, primeiro princípio da vulnerabilidade do consumidor. Vamos nessa então. Segundo princípio que rege esse microsistema jurídico, que é o microsistema de defesa do consumidor. Princípio importantíssimo. As leis, as normas de consumo, elas têm por finalidade reequilibrar a relação negocial que envolve de um lado o empresário, o fornecedor, e do outro o consumidor, o hipossuficiente. Como se viu que o consumidor fraco, o consumidor desprotegido, ele deixa de atuar no mercado, as normas vieram para proteger o consumidor. Protegido, ele passa a atuar mais no mercado, mas não basta que ele atue no mercado, é necessário que ele atue no mercado em igualdade de condições com o fornecedor. O que as leis protetivas de consumo fazem é exatamente isso, é reequilibrar a relação negocial, é fazer com que o consumidor, enquanto negociante de um bem, de um produto ou de um serviço, ele esteja, para usar uma expressão que está na moda aí, no mesmo patamar do fornecedor, no mesmo nível do fornecedor. O que isso significa? Veja, quando o CDC entrou em vigência, em 1990, o Código Civil brasileiro era o de 1916. Esse Código Civil, ele era pautado essencialmente pela teoria da autonomia da vontade. Se uma parte, de forma livre e consciente, firmou um contrato com outra, assumiu aquele compromisso, assumiu aquela obrigação, essa parte, esse pacto era considerado válido, independente da existência ou não de alguma situação que se tornasse muito onerosa para a parte mais fraca. Essa teoria da autonomia da vontade, ou pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. Não interessa, assinou ali, é absolutamente capaz, assinou de forma livre e consciente, ótimo, tranquilo, então esse contrato está valendo. Mas eu era mais fraco nessa relação negocial, eu não tinha condição de entender determinada peculiaridade do negócio, eu não tinha condição de não aceitar essa cláusula, porque senão eu ia me ver privado de um produto que para mim era de primeira necessidade. Não interessa. Se você assinou, se você concordou com aquilo, os meios para anular aquilo eram outros, apenas se comprovasse eventual vício de vontade, erro, dolo, coação, fraude.
ou simulação. Do contrário, esse contrato seria válido. Na seara consumerista, que é a que nos interessa, por conta dessas normas serem normas de ordem pública, que é o próximo princípio que nós vamos estudar, inclusive, por conta do sistema consumerista ter por objetivo, ter por princípio o reequilíbrio da relação negocial, mesmo que se alegue que o consumidor assinou um contrato de forma livre e consciente, isso não basta para que as cláusulas contratuais façam lei entre as partes. Isso não basta para que essas cláusulas sejam consideradas válidas, porque o contrato ele não pode derrogar as normas de ordem pública do consumidor. Um dos objetivos principiológicos, então, do direito do consumidor é o reequilíbrio da relação negocial, é trazer o consumidor para o mesmo nível de patamar do fornecedor enquanto negociante de produtos e serviços. Isso significa uma mitigação, uma flexibilização da teoria da autonomia da vontade, da teoria da pacta sunt servanda, que é o que regia o Código Civil de 1916. Agora, com o Código Civil de 2002, com o dirigismo contratual, essa teoria também já restou flexibilizada pelo próprio Código de 2002, porque hoje o contrato, para ser válido, ele precisa necessariamente respeitar a boa-fé, respeitar a sua função social, enfim. A realidade modificou um pouco, mas antes não. Antes, a autonomia da vontade era a regra. Era a regra. E o consumidor veio com esse caráter protetivo justamente para flexibilizar essa regra da autonomia da vontade e fazer com que, em relação ao consumidor, qualquer tipo de cláusula abusiva não prevaleceria, mesmo com a manifestação livre e consciente das partes. Então, o segundo princípio: primeiro, vulnerabilidade do consumidor; segundo, reequilibrar a relação negocial consumerista, que tem de um lado o empresário, o fornecedor, de outro o consumidor. Terceiro, esse microsistema jurídico ele é formado por normas de ordem pública. Pois bem, normas de ordem pública, isso gera uma série de consequências. A primeira delas a gente já falou: normas de ordem pública não podem ser derrogadas pela vontade das partes. As normas do CDC, as normas do microsistema jurídico do consumidor, de proteção ao consumidor, não podem ser derrogadas por cláusulas contratuais. Segundo, as normas de ordem pública, elas podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. As normas protetivas do consumidor têm como princípio a possibilidade do sistema jurídico, do juiz, reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais. Isso é uma decorrência de um princípio fundamental do direito do consumidor, que estabelece que todas as suas normas são de ordem pública e não de ordem privada. Nesse ponto, é importante que os senhores lembrem da súmula 381 do STJ, que eventualmente é matéria de concurso. Por quê? Porque essa súmula contraria tudo isso que a gente está dizendo. Essa súmula estabelece que nos contratos bancários
é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas. Essa súmula estabeleceu que, especificamente em contrato bancário, uma súmula do STJ 381, especificamente em contrato bancário, de ofício, o juiz não poderia reconhecer a abusividade de cláusulas. A doutrina discorda frontalmente dessa súmula. Eu também pessoalmente discordo, porque ela afronta todo o espírito teleológico básico do Código de Defesa do Consumidor, que é a proteção ao consumidor por meio de normas de ordem pública. Ok? Então, esses são aí 3 balizas fundamentais do microsistema jurídico: vulnerabilidade do consumidor, a necessidade de se reequilibrar a relação negocial entre fornecedor e consumidor, e ainda o que a gente acabou de ver, por último, todas as normas do Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública. Tranquilo? Moçada, o que me foi passado é que os vídeos deveriam ter aí por volta de 30 minutos. Nós já estamos com praticamente 32 minutos de aula. A gente terminou aí essa parte geral do Código de Defesa do Consumidor. Tentei passar para vocês aqui o que eu acho de mais relevante nessa parte geral. No segundo vídeo da semana que vem, nós voltamos falando de conceito de consumidor, vamos estudar a relação jurídica de consumo. Quais são os elementos da relação jurídica de consumo? Aí nós teremos os elementos subjetivos, no caso fornecedor e consumidor, os objetivos, que são os meios de produção, produtos e serviços, e o elemento teleológico, que é o conceito de destinatário final. E isso abre um leque para inúmeras discussões. Nós vamos estudar isso e vamos ver se dá tempo também de entrar aí no conceito de consumidor, falar um pouco sobre responsabilidade pelo fato do produto, responsabilidade do consumidor pelo fato do produto e pelo fato do serviço. Beleza? Obrigado, abração a todos, até a próxima. Valeu!